boa noite, boa noite. Quero saber se vocês estão me vendo e me ouvindo. Estão me vendo e me ouvindo, então tá bom. Mudamos aqui algumas coisinhas na parte eletrônica. Então é um para aí para ouvir. Escrevam aí para mim. Sim, 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 ok, maravilha. Então, nossa live de hoje é uma live relâmpago, né? Que eu decidi fazer até para vocês, assim, ouvindo bem, maravilha. Que bom, que bom, que bom. Que não estavam me ouvindo aqui. Então vamos falar sobre essa parte oculta aí, né? Do que aconteceu com o Papa Francisco, o que virá pela frente. Então, é uma live mais breve, né? Mas ao mesmo tempo é uma live que talvez traga esclarecimento para vocês, porque o quebra-cabeça ele está sendo montado, né? E esse quebra-cabeça, quem está montando, né, é a egrégora de Jesus Cristo, né? Assim como ele profetizou, mostrou, explicou para João, para escrever o Apocalipse. Então as coisas parecem estar se encaixando, né, para afunilar, convergir, né, e ir afunilando por um ponto só, que é o ponto do retorno de Jesus na Terra. Muitas pessoas escreveram lá no meu Instagram, talvez me sigam no Instagram, mas não assistem às lives, não leem os livros, não faz nossos cursos, daí a pessoa fica brava, dizendo que Jesus não vai voltar, que é uma alegoria, que é uma lenda, que é uma historinha. Mas a pessoa pensa que é Jesus voltando na Terra, né? Caminhando, né? Com aquele alforje dele, meio ocre, né? Que ele usava, aquele manto, né? Meio branco, meio bege, assim, cor de algodão cru, né? E vai aparecer em Jerusalém, vai aparecer em Israel, vai aparecer em São Paulo, Rio de Janeiro, algum lugar assim, né? Então, as pessoas que me seguem realmente, ou me seguem no Instagram, eu sugiro que assistam pelo menos essa live ou outras antigas que a gente já faz desde 2000 sobre esse assunto desde 2014, né? E tudo está confluindo para o que a gente fala e também por o que a gente escreve, né? Nos livros Doors 1 e Doors 2. Ah, aliás, eu até preciso pegar, não deu tempo. Eu vou tirar meu fone rapidinho enquanto vocês vão chegando. 150 pessoas já aqui, então vão chegando que eu já volto em 5 segundos. Só vou à minha prateleira pegar os dois livros, que é aproveitar para mostrar. Vou botar aqui o meu apoio nas costas, que depois dos 50 as costas às vezes doem. Na verdade é para manter a postura. Não dói nada hoje. Então vamos botar aqui o fone para vocês me ouvirem melhor. Me ouvindo aí? Tá cheio de livro, cheio de coisa. Tem até isso hoje aqui, ó. O que vocês acham que é isso? Trigo. Mas tem joio aqui no meio, eu acho, hein? Acho que nós vamos, na hora de falar sobre isso, eu vou mostrar, fazer um experimento lúdico aqui para vocês entenderem o que que é a separação do joio e do trigo, que é outra parte importante de Jesus, né? Que ele disse para os apóstolos que também aconteceria, né? No meio desse negócio todo aí que está acontecendo, que a gente também conhece como tribulações. Então, só voltando ali para dar um ensejo, né? Ver se chegamos aí a 200. Ah, chegamos a 200, vamos ver se a gente chega em 300 pessoas hoje. Vamos ver.
Então, sugiro para as pessoas que me seguem lerem esses dois livros. A gente colocou em promoção essa semana no site. Tá vendo? São dois livros de peso. Quem está chegando agora talvez não conheça, né? São dois livros de 650 páginas, 648 páginas cada um. Então, esse aqui ele escreveu em 2012, esse aqui em 2024. Então, esse é o início de tudo. Já falava de tudo isso que está acontecendo, marcas, a marca da besta, chips cerebrais. Então, é uma história, né? Como se fosse uma. É uma trilogia, mas ainda o terceiro volume ainda não existe. Virar daqui 10 anos, eu acho, 2032. Que é de 10 em 10 anos, mais ou menos, que eu escrevo, né? Essa continuação. E aqui, esse é o mais novo, que é a conclusão. Então, sugiro, para entender tudo sobre isso que nós vamos falar, O Retorno de Cristo, A Marca da Besta, estudo sobre a Neuralink, senhor Elon M. E o que ele está fazendo no governo americano e qual é o projeto até 2032. Então, leiam esses dois livros. Eu não coloquei o link aí, ou eu coloquei. Se eu não coloquei, eu vou pedir para a Renata pôr, velho. Vê se você consegue achar. Eu postei no. Não postei em nenhum lugar. Eu vou te mandar. Bom, o pessoal tá chegando, né? Bom que estão 250 pessoas. O pessoal espera, né? Sem desespero. É, vou mandar aqui para a Renata. E ela vai pôr na descrição aqui da live, tá? Então, aproveitem essa semana que é a promoção dos dois livros e aí você ganha frete é grátis e um oráculo da quinta dimensão para consultas diárias. É meu, sim. Tá falhado aqui porque é meu, que eu uso todo dia. Eu abro todo dia. Mas o seu não, o seu vai bonitinho, tá? Esse é meu. O seu vai autografado. Aliás, todos os três vão autografados, tá? Bem, eu vou fazer minha propaganda, porque eu sou escritor e eu tenho que vender livros, certo? Tá com bastante livro. Então, você vai ganhar frete grátis e vai receber um bloco desse aqui, ó. Assinado. Dois livros para você ler se tiver coragem em uma semana. Mergulhar nele, né? Deixa eu só passar o link aqui, então, que a gente está meio que trabalhando 24 horas por dia, né? Quase. Nossa equipe aí não tá fácil, não, viu? Temos eventos no final de semana, né? Fechado ali para empresários. Então tem bastante coisa acontecendo. Pronto, achei. Vou passar aqui para ela. Pode pôr na descrição, então quem quiser, daqui a pouco já está aí na descrição o link, tá? Vocês podem adquirir, a gente manda pelo correio a partir de amanhã. Então, aí eu fiz um PowerPoint com imagens para ficar uma live bem gostosa. Hoje está mais friozinho. Aí vocês podem estourar uma pipoca, pegar aí um guaranazinho gelado, um vinhozinho aí com beignet. Ó, aproveita aí com beignet. É uma live gostosa de assistir. Eu vou mostrar as imagens dos papas todos, né, dos últimos 8 papas, seus lemas, né, e os nomes que eles escolheram para o seu papado, né? Para quem não sabe, o Papa ele tem um nome normal de nascença, como João Paulo II, se chamava Karol Wojtyła, era um polonês que lutou muito contra o comunismo, né? E ele era para mim para mim assim, né? Que é da nossa geração, né? Pelo menos a nossa e a minha, que tem mais de 50, a gente viu ele, via na TV, ele veio para o Brasil e Papa bom, sofreu um atentado, né? Que dizem, diziam que era a terceira profecia de Fátima, mas não era, mas de alguma forma a bala que atingiu o Papa, ela foi retirada, foi colocada na coroa, né, de Maria lá em Fátima. Para quem vai lá em Fátima, em Portugal, a bala que atingiu João Paulo II está colado na coroa dele. Então, para mim, é o Papa mais especial que já tivemos, assim, pelo menos na era moderna, né? E pelas informações
que eu tive e algumas projeções, onde a gente eu tive informações disso há uns 8, 9 anos atrás. O Papa João Paulo II faz parte do Conselho Kármico, hoje da Terra, junto com o João, né, e os 24 anciões, né? Então ele é protetor aí do Brasil, dentro desse Conselho Kármico. Isso é na linha mais espiritual, né? Que a gente está acostumado a falar às vezes. Mas hoje nós não vamos falar coisas muito fora da caixinha, mas vamos sair da caixinha, obviamente, né? Não tem como não sair da caixinha, mas eu não vou, em nenhum momento, não é a minha intenção julgar aqui o Papa Francisco, até em respeito ao falecimento dele, né? Então não tem esse propósito, mesmo sabendo, né, que para quem ele, ou melhor, que lado ele trabalhava, qual era a linha dele, a ideológica, como que ele entrou ali no papado, foi tirado ali, com certeza. Ninguém vai saber nunca sobre isso, aquelas coisas do mundo que ficam ocultas, escondidas, e nunca ninguém vai saber, talvez daqui 1000 anos, algum documento embaixo ali do Vaticano apareça alguma coisa, alguma carta, um memorando, mas isso nunca a gente vai saber, igual o World Trade Center, nunca saberemos a verdade, né? Saber só a superfície, né? Mas ali foi muito estranho, né? Quando o Papa Bento XVI, né, que sucedeu o João Paulo II, ele pediu renúncia, né? Só 600 anos atrás que um Papa tinha pedido uma renúncia, né? Ou seja, renunciado do cargo de Papa, né? Porque o Papa ele é vitalício, né? Ele só sai quando ele morre. E o Bento XVI pediu, né, renúncia, né? Com certeza para mim foi forçado, porque teve um processo político ali muito pesado, muitos, muitos documentos, muita coisa já foi falada na época, que o Barack Obama e também a Hillary Clinton trabalharam com muito afinco nessa época para que colocassem um outro papa que fosse mais da linha, né, democrata e tal, foi o que aconteceu, né? Então, algumas forças ocultas atuaram ali para Bento XVI sair, né? E se isolar completamente num mosteiro, não sei se foi lá na Suíça ou ali na Itália mesmo, não lembro onde que foi, e ficou isolado, fora das câmeras, para não poder falar nada, fora do holofotes, fora de tudo, sem publicar nada, sem falar, sem se manifestar sobre nada, né? Muito estranho, né? Uma coisa muito estranha. E aí colocaram o João Paulo II, né? Adorado pela esquerda mundial, pelos globalistas, principalmente, e pela ideologia woke. Mas não vamos julgá-lo, porque não é esse o motivo, só estamos colocando os fatos, né? Que todo mundo conhece muito bem já. Então, que ele esteja num lugar de luz, né, nesse momento, e que seja amparado e, né, que seja amparado ali pela linha de Jesus Cristo também, até porque essa linhagem dos papas e tudo que acontece durante a história, nesses quase 1800 anos, né, de papados, menos, né? Tiveram papas bons, papas ruins, papas do bem, papas do mal e papas de tudo quanto é tipo. De quanto é tipo. Pessoal no chat, pelo amor de Deus, não venha com esse negócio que Papa já morreu 2 anos, que era um dublê, que era um. Isso é viagem na maionese, hein? Pode, se quiser assistir, pode assistir, mas não adianta escrever bobagem, besteira aí no chat, tá? É igual falar que o Lula também tem sósias. Isso com certeza deve ter, né? Até porque rola isso nos grandes cargos de poder, né? Mas não que o cara já tinha morrido, não, tá? O Lula tá aí, né? E o pessoal ainda cai nessa viagem da maionese, né? Isso se chama síndrome de Hellmans. Conhece? Síndrome de Hellmans. Quem pensa assim, quem fala sobre isso, principalmente quem divulga isso, né? Essas coisas, sensacionalismo, inspiração.
loucuras, demências, né? Agora, quem assiste, né, sem julgar novamente, né, quem assiste e acredita, sofre da síndrome de Helmholtz. É aquela que você come a maionese, pega um avião e o avião é da Helmholtz Airways também, e aí é só de ida a passagem. Ele come o lanchinho de maionese, entra no avião e não tem passagem de volta. Viaja na maionese literalmente, certo? Então fica aí o aviso. Então, vamos aí as imagens, porque com certeza vai ser esclarecedor. Vocês terão informações, talvez não tenham. Eu fiz hoje, vai ser uma hora ali montando tudo com carinho para vocês. Ah, sim, quem morreu já faz 2 anos, 2016. Até mais, né? Quem morreu. Agora não tô lembrando, tá? Então, desculpa aí. É que tem tanta gente nesse mundo espiritualista, entre aspas, né? Então, desculpa aí se estavam falando do Bento XVI. Eu não lembro quando ele morreu, mas acho que faz mais de 2 anos já. Síndrome de Helmholtz, o pessoal vai começar a usar essa daí. Os terapeutas 5D que se formam com a gente, daqui a pouco vai soltar isso aí. Eu acho que você, querido paciente, está com síndrome de Helmholtz. Vamos lá, então. Brincar um pouquinho, né? Só para relaxar. Então, essa é a minha ideia, tá? Vou mostrar aí como que são os últimos 8 papas, tá? Por quê? Porque a gente vai entrar depois no final desse slide que eu vou mostrar para vocês, a gente vai entrar nessa linha das profecias, vamos entrar na profecia do São Malaquias, que eu não acredito muito, tá? Mas é o que está muito sendo divulgado e já todas as mídias mundiais já querendo desmentir, já falar que é ilusão das pessoas, que é fake news, né? Coitado do São Malaquias vai sofrer de fake news agora. Ele nasceu em 1098, né? Morreu em 1148. Então ele já é se ele fosse vivo, ou se ele reencarnar e ele descobrir, eles vão prender ele por fake news. A mídia mundial já começa, porque tudo que vai meio que é, nessa linha que vai tirar a venda, tirar o véu, tirar a coberta de cima dessas coisas que eles estão planejando, eu digo os globalistas mundiais, né? E a esquerda mundial faz parte desse globalismo mundial, obviamente, né? Quem me segue não é surpresa nenhuma entender todo esse processo que está acontecendo no mundo. Então, e o Papa Francisco, novamente, sem julgar, falando de fatos, ele era muito próximo, muito bem querido, muitos vídeos apareceram dele beijando os Rothschilds, a família Rothschilds em eventos. Então, ele paro por aí para não ficar falando mais. Então, totalmente ligado, né, aos globalistas mundiais. Então, ele era muito querido. Quem assistiu, antes da gente mostrar os slides, quem assistiu e agora vai entender essa live, talvez queira assistir de novo ou não, eu não vou assistir de novo, porque foi um filme que eu até gostei, até os 5 minutos finais do filme, eu achei, nossa, maravilhoso, puta produção massa, adorei. Aí chega no final, plim, surpresa, né? É aquela surpresa super woke, né? Para variar nesses filmes novos aí, todos têm, né? Então, quem assistiu Conclave, presta atenção, que é um filme preditivo, né? Ou seja, já estava prevendo e predizendo e preparando as pessoas para o filme, para o que viria, né? Principalmente já foi preparado já no ano passado, filmado, mas entrou aí nos cinemas em fevereiro, se eu não me engano. Eu fui assistir no cinema. E aí foi filmado dentro do Vaticano, né? Ou seja, dentro da Capela Sistina, com certeza com autorização do Vaticano, da administração do Vaticano, e com apoio do Papa Francisco, principalmente, e todo o clero lá que lá existe e vive, né, lá dentro. O Vaticano, para quem não sabe,
Ele é um estado, é um país, né, dentro de Roma, então é um estado. Então ele se tornou esse estado, esse país, que na verdade é um reino, e a partir de 1929, tá? Por isso que a gente vai mostrar essas imagens. Então, a partir de 1929, Benito Mussolini, presidente da Itália da época, né? O grande fascista, ou melhor, fascista, né? Porque a palavra correta seria o fascista, porque ele explicava muito bem o que era um fascismo através de fachos de gravetos, né? Então, só para entender, para quem nunca, né? Essas crianças, jovens, universitários que chamam a gente de fascista, ou fascista, né? Eles não sabem nem o que é fascista, que é a mesma coisa. É que o Benito Mussolini ele fazia aqueles discursos com uma verve absurda, né? Que ele era um orador assim, fora do comum. O Bigodinho era amante dele, né? Amante de tipo adorador, né? Não amante. E copiou muito o Benito Mussolini, né? E, e ele explicava nesses discursos, né? Os grandes públicos ali em Roma e tudo, como que era o governo dele, e o estilo e modelo, né, que se chamava de fascismo por causa dos fachos, né, facho, né, de gravetos. Ele tirava um graveto, ele pegava um graveto e falava em alto tom, né, em italiano. Você imagina o cara com essa verve em italiano falando em microfones para grandes públicos, né? Vocês sozinhos não são nada, né? Então misturei com espanhol. Ele quebrava o graveto assim, né? Sozinhos vocês não são nada, vocês precisam de um Estado forte, e o Estado sou eu, né? E ele pegava vários gravetos, juntava, amarrava e falava assim, ó, juntos, um Estado muito forte, e o Estado comandando tudo e todos, nunca quebraremos, seremos extremamente fortes. Então, esse é o lema, o lastro, que é o fascismo, né? É o fatismo, por causa do facho de gravetos, beleza? Então, foi ele que transformou o Vaticano no Tratado de Latrão, em 1929, pena, infelizmente, no dia do meu aniversário, 11 de fevereiro de 1929, né? E ali começa todo o processo. Assim que ele transforma ali, então, o Vaticano num Estado soberano, né, como se fosse um país, ou um reino, ou um Estado mesmo, separado da Itália, e, e ali começa, então, esse reinado do Vaticano. Ali foi feito esse tratado, Benito Mussolini, junto com o Papa Pio X, desculpa, Papa Pio XI, né? E aí eles fizeram esse tratado e ele começou a valer. Então o Papa Pio XI é como se fosse o Papa Zero e não o Papa Um, porque ele estava já dentro do processo, né? Então pelo que as pessoas dizem, né, que estudam esses assuntos todos, assim como ele, esse que vos fala, né? A gente só mostra mais ou menos o que está parecendo o quebra-cabeça se montando. Então, o Papa Pio XI ele não é considerado o primeiro rei do Vaticano, e sim o rei zero, certo? Então, o zero, 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 né? O zero, um seria que o sucedeu. Então, nós vamos pegar aqui as imagens, vocês vão ter uma linha do tempo e vão entender aonde nós estamos chegando, tá? Então, tudo isso que está no livro do Apocalipse e na profecia do São Malaquias, o São Malaquias a gente deixa assim no stand-by, vamos ver o que acontece. Ele deu alguns nomes, né? E qual seria o próximo? Ele deu nomes e características e o lema do próximo, que seria o último Papa, né? Que seria o último Papa, que para mim não é o Papa Francisco, a não ser que não tenha mais nenhum Papa, correto? Estão dizendo também que não vai ter, que vai ficar esse sede vacante, né? Ou vai ficar o Vaticano sem Papa, pela política mundial, né? Então, porque o Trump está indo para a Itália, Milei está indo para a Itália, o Lula está indo para a Itália, tudo para a cerimônia, né? Do enterro do Papa. Então, Vladimir Putin também estão falando que vai.
Então, tem forças, imagina as forças do Deep State para colocar um Papa que já está, vão entendendo o que eu vou falando, a gente já vai mostrar as imagens. Imagina a força desse Deep State nessa linha, mais dos Rothschilds, principalmente, né, europeia. A força que eles querem para influenciar nesse conclave, para que seja colocado aquele que o Papa Francisco já determinou que teria que ser o seu sucessor. Quem assistiu o filme Conclave vai entender o que é um filme preditivo, né? Que aí no final do... Vou dar um... Será que eu dou spoiler? Não vou dar spoiler, porque senão é sacanagem para todo mundo, porque agora dá para assistir, acho que no Netflix e tudo. Vocês vão ver no final a papagaiada da ideologia woke no final do filme. É quase que um soco na sua cara, assim. Um soco na cara de que eu estava no cinema, eu falei, vou levantar e vou embora. Eu falei, não vou nem ver o fim. De tanta raiva que eu fiquei. Então é meio que isso, tá? Para não dar spoiler, mas é assustador que mostra quem tomará o lugar do próximo Papa. Na alegoria, né, quem tomará o lugar do Papa Francisco, certo? Então ele foi conivente, ele autorizou a filmagem, tudo lá dentro do Vaticano. Então é óbvio que todo esse grupo que está no comando do mundo, e inclusive ele, não ia deixar, como se fosse o presidente de um país ou de uma empresa privada sua, vamos dizer assim, que é mais fácil de entender, uma empresa que você tem funcionários e você fatura 1 bilhão por mês e você vai morrer, você está no fim da sua vida e você é sua empresa, você foi colocado lá, você criou aquilo e você vai deixar alguém para tomar conta. Você não vai morrer e simplesmente, vocês veem o que vocês fazem aí. Que entre o melhor, que entre que o mundo deseja. Não é assim que acontece na realidade. No sonho de, no, 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 na história da carochinha, nas fábulas, pode ser, né? Mas na história real, na vida real, não é. Conclave é um jogo político gigantesco, mesmo que eles estejam isolados dentro da Capela Sistina, ali dentro do Vaticano. Quem já foi lá, né? Eu já fui 2 vezes. Você vê que o negócio é super fechado, é um negócio extremamente secreto, tudo é muito calmo, silencioso. Você anda pelos corredores dentro do Vaticano e lá da Igreja de São Pedro mesmo. Fica assim, nossa, o que deve acontecer aqui dentro é fora do comum, né? Imagina os subterrâneos, as salas secretas, os arquivos, né? Então é muita coisa. E deve acontecer ali dentro, e ninguém sabe, né? É mais fechado do que qualquer país, né? Enfim. E o mundo, planeta, independente se é muçulmano, se é islâmico, se é hindu, ou seja o que for, ou cristão, enfim, o mundo todo será modificado, será atingido e terá suas consequências e circunstâncias a partir do momento que muda o Papa, seja ele qual for, seja ele qual momento for. Mas hoje em dia, nesse momento que nós estamos, é algo, além da parte oculta espiritual que está dentro do Apocalipse de João, de Jesus Cristo, que estamos, para mim, nós estamos afunilando e chegando nos próximos 7 anos, 2032 para mim é a data limite, né, onde todas as coisas vão acontecer, por isso que eu disse para esses livros, que não é que tudo vai acontecer, muita coisa vai acontecer até lá, é que o final, né, o final é ali 2032, onde vem a marca da besta, onde vem tudo o que a gente já sabe, onde vem a separação do joio do trigo. Então, é onde afunila e fecha e a porta fica extremamente estreita, para mim, 2032, né? Eu sei que no Apocalipse fala que não é para falar datas, né, mas está muito que óbvio, né? Ao mesmo tempo, dentro do Apocalipse, Jesus falou para João, né? Quando vocês verem esses sinais que eu estou dizendo, é que a minha vinda está próxima. E os sinais nós estamos vendo, certo? Guerras, rumores de guerras, pragas, fome ainda, a gente ainda não veio, mas, né, são os cavaleiros do Apocalipse, as trombetas, toda aquela alegoria, né, fantástica escrita ali por João,
fantástica e arquetipal totalmente difícil de compreender, mas no meio de tudo isso, depois o falso profeta que anuncia o anticristo, depois no meio dos 3 anos e meio dessas 7 anos de tribulações, na metade das tribulações, aí acontece isso, né? Aí depois vem o governo mundial, que é o governo da besta, e o governo da besta vem junto com a marca da besta, obviamente. Vem o dinheiro único, vem a religião única, vem muita coisa que vai fechar o mundo e vai colocar a população em xeque-mate, naquela parede igual o do Batman e do Batman Robin, né? A parede que vai de espetos que vai fechando, fechando, fechando. Nós somos a população que está sendo fechada. Tem uma porta estreita ali para você correr e entrar. Para passar tem que ser trigo, se for joelho não passa. E para cá tem várias portas, né? Largas, abertas, facilidades, maravilhas, tecnologias, chips cerebrais, né? Inteligências artificiais. Então, para cá você consegue escapar dessa parede que está fechando. Tem 20, 30, 50, tem todas as saídas possíveis. São as portas da besta. E para cá tem uma porta só, bem fininha, uma fresta bem fechadinha, que se você quiser escapar disso, você pode ir para ela, que lá sim é a luz, né? Sai uma luz branca cristalina lá do fundo dela, dessa fresta, que é a luz de Jesus. Então, a porta estreita é a linha de Jesus que os cristãos verdadeiros, não só esses que vão só na igreja, ou que só até leem a Bíblia, mas estão doutrinados por por muitos dogmas, são, na verdade, extremamente religiosos, mas seguem a doutrina da igreja só, né? Isso é polêmico, eu não vou entrar para não criar problema aí com as pessoas. Mas é que seriam os falsos cristãos, né? Ele faz, sabe muita coisa, mas não age, não age conforme os ensinamentos de Cristo. Mas não tem jeito, Cristo vai fechar a porta e naquela hora ali, no final, que para mim é 2032, aí vai ter rumores de guerras, vai ter tudo que a gente já imagina, fome, peste, tudo isso. A vinda de Jesus Cristo não é um mar de rosas, nunca ele falou isso para João, não tem isso no Apocalipse, não está escrito isso no Apocalipse. Ele vai aparecer no céu, sim, e não na terra, nos céus, né? Então, primeiro, aí já mata essa daí, né? Não vai aparecer andando descalço lá em Jerusalém. Ele vai aparecer no céu. Para mim, é meio que isso mesmo, vai ser uma luz gigantesca, de uma frequência altíssima, que quem sobreviver até lá, e quem resistir, quem ficar nessa energia de Cristo, vai ter essa luz constante, não sei quanto tempo, mas vai ser uma luz como se fosse um segundo sol, e essa luz vai alimentar seu espírito, e você vai olhar, sentir dia após dia, e vai chorar sempre que olhar para essa luz, e vai saber que é Jesus. Não é pode falar em um projeto Bluebeam, vai fazer uma holografia de Jesus, vai enganar os cristãos. Não vai ser isso. É uma coisa que você vai sentir, você vai falar, nossa. Mas até chegar lá, muita coisa vai acontecer. Ou a população mundial, ela terá que ser rendida, senão ela não consegue compreender e Jesus não consegue também saber quem é joio e quem é trigo. Tá? Por isso que eu trouxe um maço de trigo aí para a gente fazer uma analogia. Então, é preciso colocar as pessoas na balança, igual acontecia lá no Egito. Vai ter que colocar a população mundial na balança para ver se pesa, se seus corações estão leves e são capazes de continuar vivendo nesse planeta que será regido por Jesus Cristo nos próximos 1000 anos, né? O milênio como governo de Jesus Cristo na Terra de 1000 anos. Então, para isso, ele precisa tirar esse comandante que está aqui, que é Lúcifer, também chamado de a besta, que é um alienígena, está nas entranhas do nono degrau do subterrâneo da Terra. De novo, quero entender isso, leiam esses 2 livros meus, e ganha isso ainda de presente. Não estou fazendo essa live para vender livro, mas a gente aproveita. Né? O escritor é assim, pode viver um momento para divulgar seus livros que ele já divulga.
Mas é isso, né? Então estamos confluindo, seguindo nesse fluxo de afunilamento do mundo. Então, esse conclave, essa escolha do próximo Papa, que pode ser realmente o último Papa, né? E é o Papa do Apocalipse, né? Então foi assim que São Malaquias falou, seria o último Papa, né? Papa de 122 da época dele, número 122 da época dele. Mas eu prefiro seguir a linha do João, que foi Jesus mesmo que falou para João, e João escreveu o livro do Apocalipse. Então ele tem que acreditar em Jesus, muito mais que em São Malaquias, por mais que ele esteja também meio que na linha correta do que está acontecendo. Mas a gente tem que acreditar em Jesus. Então Jesus falou para João que o oitavo rei, na época do oitavo rei, esse oitavo rei, né, que tomaria conta da igreja, seria o Papa do Apocalipse, e esse seria um, o comparsa da besta e o falso profeta, que anunciaria o anticristo. Tá? Então, esse é o ponto. O oitavo rei do Vaticano, que, que será esse próximo, que será anunciado, não é o Papa Francisco. O Papa Francisco foi o sétimo rei, desde 1929, tá? Lembra que eu falei? Benito Mussolini transformou o Vaticano num Estado, ou seja, num reino, e dali para frente os papas são considerados reis do Vaticano, tá? Então, o Papa Pio XI é o rei zero. Depois vem a sequência dele até chegar no sétimo, que é o Papa Francisco. Então, ele faleceu. Agora vai ter um conclave nos próximos 15 dias, 20 dias. Pode demorar mais, porque o processo geopolítico e esses governantes mundiais de suma importância, né, como Trump, Milley também, até porque o Papa Francisco era argentino, né, e Lula não, né, Lula vai indo lá só para fazer narrativa, tirar foto lá com a Change, né, com a Change, a Change, a Miss Change. Mas era muito amigo, né, era conivente, muito amigo, até porque eles dois eram socialistas e o Papa Francisco não negava, ele nunca negou isso. Para não falar comunista, beleza? Socialista. Então, logicamente, ele preparou já o seu sucessor. E a gente vai ver para mim, coloquei acho que três ou quatro sucessores que estão nessa linha aí, né? De prováveis vencedores aí do conclave. E eu vou falar qual que é o dois mais prováveis da linha do Papa Francisco, o porquê e a relação que tem com São Malaquias e o Apocalipse, certo? Então fiquem aí, vão ver as imagens, daí vocês fiquem com essa informação visual na cabeça e vocês não serão enganados aí nas conversas da família, dos amigos, e enfim, tudo que vai acontecer nas próximas 2, 3 semanas, para vocês saberem o que vocês estão falando também e pesquisarem mais também, não para discutir, não para falar eu sei de tudo, não, mas até para ouvir as pessoas falando e falar, mas peraí, deixa eu te explicar um negócio, é assim, assim, sabe? Para ter consciência, né? Para não ser uma massa de manobra aí, porque a mídia mundial não vai falar, aliás, eles vão torcer para esses dois homens, esses dois personagens aí vencerem o conclave, porque é da linha, né, globalista, então a luta vai ser grande ali. Então saiu até uma lista em Londres hoje, em bolsa de apostas, né? Londres, o negócio é violento, né? Ali saiu em Londres, um jornal que eu não lembro qual, acho que era Red, Red alguma coisa assim, não vou lembrar, mas saiu uma lista de 12 nomes ali, de, que é um jornal conservador, né? Ou seja, de direita. Aí colocaram ali três razoáveis, um ótimo para os conservadores, né? Ou seja, os papas conservadores, na linha do João Paulo II, né? Eles colocaram um nome ótimo, três bons, um razoável, um ruim, dois ruins, um muito ruim e um terrível, né? Que, que aí são esses dois que eu acho que é na linha
que a linha ao contrário, ou seja, a linha do globalismo, deseja que entre. Então, o Vaticano, num processo político, né, faz tempo, pelo menos desde 1929, muito mais político, muito mais geopolítico do que a gente imagina, né? Do que propriamente espiritual. Mas, como eu comentei, fechando para a gente começar as imagens, no mundo angélico e no mundo de Jesus Cristo, no mundo espiritual angélico, no reino dos céus, que nós somos apenas uma civilização desse reino dos céus, que é o reino das estrelas, que é comandado hoje por Jesus, hoje e há muitos milhões de anos, né? É comandado por Jesus Cristo, também conhecido como Yoshua Bar Yosef, né? Tradução Jesus, filho de José, né? Da linhagem direta ali de Davi, mas ele veio desse reino dos céus, reencarnou, não, né? Reencarnou, nasceu, né? Desculpa, reencarnou a palavra correta. Nasceu no ventre de Maria, né? Justamente porque abriu um portal, né? Que eram duas estrelas, que seria o portal de Belém, porque a estrela de Belém não é uma estrela, mas sim a junção de Júpiter com Saturno. Ali abriu o portal do sistema solar para descer do reino dos céus e entrar no ventre de Maria. Então ele veio do reino de cima, tanto que ele falava: eu não sou deste reino, não sou, ou melhor, não sou deste mundo, eu vim de outro mundo, né? Ele falou isso para Nicodemos e falou isso para os fariseus muitas vezes, né? Eu não sou deste mundo, falou para os apóstolos também: eu vim de outro mundo. Vocês não conhecem nem as maravilhas do mundo da onde vocês vivem. Imagina se eu contasse as maravilhas do mundo da onde eu venho. É assim que ele falou. Ou seja, veio do reino dos céus, reino das estrelas. Para mim, né, não tenho dúvida nenhuma que ele veio da constelação de Órion, que tem como ponta, né, dessa constelação um reino, por isso que se chama reino, um reino de 1122 estrelas, e a ponta desse reino, porque é um reino meio piramidal, né, digo, na Via Láctea, né, é um dos reinos da Via Láctea. Tá? A Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas, e mais ou menos 600 bilhões de planetas girando em torno dessas 100 bilhões de estrelas. Esse é o tamanho da Via Láctea, Via Láctea, que é a nossa casa, a nossa grande morada. Né? Por isso que ele disse que há muitas vidas. Desculpa, não lembro agora como é que é. Me ajuda aqui no chat. Eu vou no raciocínio, acabo esquecendo os ditados, as parábolas tão conhecidas. Há muitos filhos na casa do meu pai, né? Alguma coisa assim, isso eu me ajudei. Enfim, a Via Láctea é a casa, né? A casa do meu pai. São muitos reinos. E o maior reino, o mais importante, é o reino. Esse, há muitas moradas na casa do meu pai, exato. São muitas moradas, são muitos reinos, tá? E esse reino, que nós conhecemos como Reino dos Céus, é constituído entre Órion, Sírios e Pleiades. Quem já é muito ligado na parte religiosa, no dogma, já vai sair da live, né? Já dá para perceber que já vai saindo. E fazer o quê, né? Eu falo assim, né? Que se a pessoa é muito doutrinada na parte evangélica, então não tem problema. Vou refutar, jamais. Aí o pessoal vai assistir outras pessoas que estão falando sobre o Papa Francisco. É normal. Sem julgar, cada um abre a mente e ouve se quiser. Mas é muito claro isso, tá? Que o reino de cima, as três Marias, por isso que ele põe a mão no coração, o mudras de Jesus é isso, né? Mão no coração e os dedos para cima. Vocês vão ver alguns papas, eles têm as fotos deles oficiais são assim, ó, fazendo igual a Jesus. Pelo coração, vocês se conectam com o reino da onde eu vivo e da onde vocês foram criados. Mintaka, Unilã e Unitaka. As três Marias, né? É isso. Então, esse é o símbolo maior. O Pai Nosso, feito em silêncio profundo, no seu silêncio secreto. Assim, deitado na sua cama, você está conectado completamente com o reino dos céus. E você se rende e você entrega a sua vida e tudo começa a acontecer na sua vida. Tudo sincroniza, todas as coisas de melhor começam a acontecer, sua saúde começa a melhorar, as coisas que precisam ser curadas
são curadas, mas as depurações também vêm com força, mas a conexão com o reino dos céus, Jesus e Maria, está feita. Se você fizer o Pai Nosso todo dia, se quiser, toda hora que você sentir, pode ser de manhã, pode ser no trabalho, pode ser no carro, pode ser deitado na cama, de preferência no seu silêncio secreto no celular, né? Mas às vezes você está precisando é numa hora que você não está em casa. Então faz um Pai Nosso consciente do que você está falando. Eu já falo, já expliquei várias vezes o que significa o Pai Nosso, mas não vou fazer hoje de novo. E você conecta com o reino dos céus. Mão esquerda no coração, mão direita apontando o quê? Para as Três Marias. Com consciência, você faz essa reconexão. E vai se tornando uma conduta. É como um rádio ligando numa estação, né? Na frequência. Você está procurando aquela estação que o seu coração sabe qual é. Então, você vai sentindo até que um dia você começa a ficar essa conduta e você vai se conectando com clareza e vai ficando fácil e você se conecta, é como se você grava, porque o seu coração sabe qual é a música que toca, a frequência, e aí quando conecta, fica ali naquele seu silêncio secreto, 1 minuto, dois, 5, 10. Eu cheguei a ficar 3 dias sem comer, quase sem beber, num processo que eu conectei com Jesus mesmo, assim, 2020. Sozinho em casa, 3 dias, 3 noites, sem vontade nenhuma de comer, jejum forçado, porque eu queria comer, não conseguia, e pouco bebi água. E ficava, e logicamente chorando muito. Então, quando você começa a entrar nessa frequência, esse rádio começa a achar essa estação, depois você encontra ela quando você precisa, igual no carro, né? Você memoriza ali a estação que você gosta de ouvir, a música, você não precisa ficar procurando mais, você só clica, segura um pouco e já começa a tocar as músicas que você gosta, né? Assim no carro. Então, você acostuma. Desconecta, faz o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é o hino, é o dial que conecta, certo? Jesus ensinou isso, quer conectar comigo. É o Pai Nosso que está no céu, é o reino do céu que está no céu. Santificado seja o vosso nome. Vamos fazer então? Santificado seja o vosso nome, o nome do reino, né? Quando ele fala meu pai, ele está falando do reino, né? Não é algum velho em cima de uma nuvem, seja o que for. Está falando do reino que ele comanda, e de onde ele veio, né? Então, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, não é o meu reino. Venha a mim o meu reino, a minha mente, o que eu quero hoje, toda hora, o meu ego, meus desejos, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero controlar todo mundo, eu quero controlar todos, eu quero controlar o extrato bancário. No dia a dia a gente tem isso, né? Vive isso. Mas na hora de conectar com Jesus e a egrégora que ele comanda, é assim, ó. Reino nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, né? Assim na terra, como, desculpa, quando eu falo, eu me confundo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, a vontade do reino, assim na terra como aí no céu. O pão nosso que sai daí, no que você nos dá, é sempre o pão nosso não é um pão, mas é o maná, né, na época de Moisés. É a frequência, é a energia eletromagnética inteligente que tudo transforma, que tudo cura, que tudo cria, que tudo transmuta e que tudo realiza. Então, Pai, o pão nosso de cada dia, a frequência poderosa, eletromagnética, inteligente, dourada, que nos dai todos os dias, perdoai as minhas ofensas internas, que é aquelas que você fica se maltratando todo dia, né? Eu sou feio, eu estou velho, eu estou velho, eu estou cansado, eu estou sozinha, solidão, ai, a culpa, o remorso, ai, o meu remorso, ai, os meus ressentimentos, ai, a traição, aquele cara me traiu, o meu marido me ferrou, minha esposa me ferrou, meus filhos me enganaram. Perdoai as minhas ofensas internas e perdoai aqueles que me ofendem, pois assim, né, com essa inteligência me protege de todas as tentações que vêm do mal. Amém. Então, esse é o hino que Jesus ensinou. Vamos para os papas.
porque vocês vão ver alguns que faziam isso, que eram papas totalmente conectados mesmos, e o lema deles, vamos lá? Deu esse ensejo para ficar interessante, né, a live, como sempre, né? Então tá aí a capinha da live, né? Quem será o novo Papa, a gente vai ver no final, e vocês vão. Lógico que a gente não quer adivinhar aqui, eu não tenho a intenção de adivinhar, não tenho a mínima intenção de prever. Eu estou indo mais pela lógica, né? A lógica das forças geopolíticas do mundo. Mas, tudo que, quando se refere ao Vaticano, né? Às vezes, o João Paulo II disse isso uma vez, ele disse já tivemos muitos papas bons, muitos papas ruins, papas do bem, papa do mal, não era assim as palavras, mas Jesus é assim, ele escolhe às vezes o pior, que é para que a sombra venha e seja mostrada. Então, é meio que igual a vida da gente, né? São linhas, linhas tortas, né? Escrito por linhas tortas, mas palavras corretas, é meio assim. Então, esse Papa que virá, muitos dizem que é o Papa do Apocalipse e a besta, né? Ou seja, a representação mesmo da besta na Terra, que vai anunciar o anticristo. Mas se Jesus disse que tem que acontecer isso, então tá certo, né? Então é assim que vai ser. A gente não tem que lutar contra, nem fazer abaixo-assinado, passeata, não queremos tal Papa, ou enfim, vai ser o que é para ser, certo? Então tem que vir o Papa, né? Do Apocalipse. Então tá aí a imagem então do para mostrar, né, como aconteceu, para não ficar só na imaginação de vocês. Tratado de Latrão, né, feito ali em Roma, dia 11 de fevereiro de 1929, ali com o Papa Pio XI e Benito Mussolini e mais os seus conselheiros, né? Então foi assinado, tá aí Benito Mussolini e Pio XI, ao contrário, né? Ou não, ao contrário não, desculpa, tá certo. Aí sentado Benito Mussolini, o Papa, no Tratado de Latrão, e também ali no Vaticano. Coisas de 100 anos atrás, quase, né? Quase 100 anos atrás. Parece que é uma coisa que nunca aconteceu, mas aconteceu, né? Tá. Então vamos lá. Lembra que eu falei, então, que o Pio XI é o Papa que fez o Tratado de Latrão com o Benito Mussolini. Beleza? Então ele é o Papa zero, correto? Nesses estudos que alguns, né, estudiosos fazem e tal, e eu meio que estudo um pouco, vou atrás disso, tá? Não sou especialista, especialidade é outra, mas a gente tem que saber do que está falando também, né? Então, Papa Pio XI, né, o papado dele foi de 1922. Então, lembrando que esses nomes são os próprios papas que põem, né? Muita gente vai assistir isso e vai falar, mas o nome dele era Pio XI? Não. Eles sempre seguem, escolhem os nomes, igual o Papa Francisco, ele escreveu por causa do São Francisco, né? Então ele é um franciscano, ou seja, eu quero ser o Francisco, né? Então ele põe o nome como Francisco. O nome dele era Bergoglio, né? Então, Pio XI, eu não coloquei os nomes deles, até porque eu não lembro e teria que pesquisar, mas só pôr no Google e você descobre. Então, vamos pelos nomes deles, né, dos papas. Então, Pio XI está aí, 1922 a 1939. O lema dele, sempre em latim, e a gente põe a tradução embaixo. Todo papa põe um lema, sempre eu acho que isso foi sempre, começou a acontecer depois de São Malaquias, tá? Lá em 1128, um negócio assim, né? Lá atrás. Então, os papas começaram a colocar lemas no seu papado, correto? Então, o lema do Pio XI era Pax Christi, em latim, in regno Christi, ou seja, paz de Cristo no reino de Cristo. Beleza? Vamos então seguir. Esse é o Papa Zero. Então, ele é o rei zero do Vaticano. Nós vamos chegar no oitavo rei, que é o que está escrito no Apocalipse. O oitavo rei é o Papa que Jesus falou. Isso na analogia, né? Ele não falou assim, né? O Papa, não. O oitavo rei, né, da igreja.
na época que antes de eu voltar, esse será o Papa que vivenciará toda a revelação que é o Apocalipse, né? E Roma será destruída, né? Então, primeiro rei, sim, depois de Pio XI, é o Pio XII. Tá aí o Pio XII, que ele, então, seu papado foi de 1939 a 1958, certo? O lema dele era Pax est opus justiae. Não sei se eu falei correto, né? Mas é mais ou menos isso. A paz é obra da justiça. Esse era o lema dele. Os lemas são sempre meio poéticos, tá? Sempre meio poéticos, enigmáticos, tá? Então esse é o Papa I, o Rei I, Pio XII. O rei número 2, ou seja, o segundo rei do Vaticano, depois do Tratado de Latrão, certo? Sempre vocês têm que entender isso. Por que o oitavo, o segundo rei? Segundo rei depois do Tratado do Latrão de Mussolini. E era um socialista ferrenho, né? Sempre foi desde que nasceu. O segundo rei, então, do Vaticano é o João 23, que é esse daí, que muitos de nós nunca ouvimos falar, porque é outra época, né? Mas com certeza seu pai ouviu falar, sua mãe ouviu falar, viu, né? Seu avô, seu avô. Então, João 23. O lema dele era Obedientia et Pax. Obediência e paz. Tá, e ele tá no Vaticano. Eu cheguei, fiquei na frente do, desse sarcófago. Essa, esse invólucro de vidro, né? Ele está exposto, ele está intacto, né? Eles ficam ali, fica a mostra dentro da Basílica de São Pedro, você entra lá e vê ali o Papa, né? Tá aí ele, João, voltando aqui, ó, João 23, tá? Qual é o terceiro rei? Quem substituiu João 23? Então seria o terceiro rei, Paulo VI, 1963 a 1978. Qual que é o lema dele? Pax et Fides. Tradução, paz e fé. Olha ele aqui, ó. Ó, tá vendo? Paulo VI. Olha ele aqui, ó. Muitas fotos dele. Ele tá assim, coração, mão no coração e os dedinhos aqui apontando para o reino. Leonardo da Vinci também fez isso em 1506. Ele fez o Salvatore de Mundo. Vai no Google e procura lá. Salvatore de Mundo, pintura de Leonardo da Vinci. Tá aqui Jesus com a mão no coração, só que em vez de mão no coração, ele está segurando uma esfera transparente com 3 estrelas dentro. E os dedinhos aqui assim apontados para cima. Ele está dizendo, ó, o coração é o reino dentro de você. E ele conecta você com o reino. Procura aí que vocês vão ver. Ninguém vai falar isso para vocês. Quarto rei do Vaticano, João Paulo I. Esse é um enigma, porque ele entrou em 1978, ficou 3 dias no papado. Eu lembro, eu era criança, não tinha 6 anos. Ele entrou no papado e morreu com 33 dias. 33 dias de papado, ele morreu. Ah, o lema dele era humilite, humilitar, né? Servite domino in laetitia. Tradução, humildade, servir ao Senhor com alegria. Então, ele morreu em 33 dias de papado. Aí quem o sucedeu, o quinto rei, João Paulo II, 1978 a 2005. Então, aí em 1978, eu lembro, nossa, pô, esse para mim é o Papa, a litera fã dele. E ele era muito popular, aparecia na TV, nossa, todo domingo tinha alguma coisa acontecendo, a gente assistia na TV. Então, esse é o Karol Wojtyla, né? Tem o filme dele no YouTube, procurem aí a história de Karol Wojtyla, Karol é com K, tá? Karol Wojtyla com W, e vocês vão assistir um filme maravilhoso da biografia dele. Maravilhoso, assistam. Acho que só tem no YouTube. Dublado, super produzido. Bem, o lema do João Paulo II era Totus. Olha o lema dele. Por isso que eu amo esse cara. Sempre amarei. O lema dele era Totus Tuus, ou seja, todo teu.
ele sempre se referia, ou seja, o meu papado é todo, todos tuo, todo teu, se referindo a Maria, mãe de Jesus. Meu papado é teu, Maria, entendeu? Isso era o lema dele. Por isso que hoje eles estão lá, do lado de Maria, né? No Conselho Kármico da Humanidade. Aí ele morreu em 2005, quem entrou? Sexto rei, Bento XVI. Tá aí, Bento XVI, muita gente lembra, né? Só os mais jovens que não vão lembrar. E saiu em 2013, tá? Tá aí, ele pediu renúncia em 2013, então ele não morreu. Foi morrer agora, escreveu no chat, eu não lembro se foi há 2 anos, mas era meio recente, tá? Ele ficou isolado e morreu. E o lema dele era Cooperatoros, coopera, Cooperatores Veritatis, cooperadores da verdade. Esse aí era o alemão, né? Ratzinger, Papa Ratzinger, Bento XVI. Beleza? Estou dando a linha do tempo aí para ficar legal de entender, tá? Quem é então o sétimo rei, depois do Bento XVI, que aí assumiu o trono ali do Papa, Francisco, né? Bergoglio. Então, 2013 a 2025. Então, tá aí, a gente já sabe. O lema dele sempre foi miserando ataque alienígena. Olhou com misericórdia e o escolheu. Esse é o lema do Papa Francisco. Então, aí agora vem a parte que nos interessa também, né? Então, conforme paramos no sétimo rei, beleza? Então, terá um oitavo rei e estamos fechando o funil no Apocalipse. Ou seja, Apocalipse significa revelação. Apocalipse significa o retorno de Jesus Cristo no comando da terra. Apocalipse não é o fim do mundo, mas o fim do comando da besta na terra, né? O maligno ainda jaz aqui nesse mundo. Então, ele dominou aqui, o maligno está trancafiado nas entranhas do nono degrau do umbral. Quem o trancafiou foi Jesus Cristo durante os 13 dias que ele ficou crucificado, foi colocado na tumba lá de Jerusalém, né, o Santo Sepulcro, que era a tumba do, eu esqueço os nomes às vezes. Maria pediu para ele, né, emprestar a tumba dele, me ajude aí. Ai, meu Deus, está na ponta da língua. Enfim. E aí, nesses 3 dias, né, que a gente passou agora aqui, dessa Páscoa, né, que, que é a Sexta-feira Santa, depois ele é crucificado. Então, ele fica ali sexta, sábado e domingo, e ele ressuscita no domingo. O que ele fez durante esse tempo, ele desceu no inferno, né, no umbral, nas entranhas do umbral, e lá ele trancafiou a besta, o demônio, o capeta, o capiroto, o tinhoso, Lúcifer. Bem explicado? Então ele está trancafiado, mas isso não quer dizer que ele não comanda ainda os governos dessa terra. Então ele precisa agora, com o retorno de Jesus, precisa ser retirado, dissolvido, desintegrado, levado embora daqui. E assim, com ele, junto com ele, aqueles que trabalham para ele, ou têm a consciência e a conexão com ele, e obedecem a ele. Só que Jesus ainda não sabe, precisa dos 7 anos de tribulações para compreender quem irá junto com este ser e quem ficará. Então, isso é a separação do joio do trigo. Assim ele explicou. E a gente já volta aqui em São Malaquias, ó. Fica aí, que eu vou dar uma de Silvio Santos. Já voltamos na solução do enigma. Aqui, ó, trigos de verdade, secos. Então, Jesus disse, todos, o apóstolo perguntou para ele, acho que foi Pedro, a José de Arimateia, pessoal, escreveu aí, ó, né, o túmulo do José de Arimateia, que era um cara muito rico. Maria pediu para ele, né, se podia guardar o corpo do seu filho no seu túmulo, que ficaria bem guardado, monge de odiadores, aquelas coisas todas, e também de adoradores, né? Não podia enterrá-lo no túmulo, daí José de Arimateia deixou. Que não é o Santo Sepulcro, mas sim aquele que eu já postei várias vezes no Instagram, que é o Jardim do Túmulo,
que é no Gólgota, né? Para quem já foi em Israel, sabe? Então, Jesus respondeu ao apóstolo. Então, nós precisamos pegar, ele diz que a humanidade é como uma plantação de trigo, né? Ela precisa crescer para que ele compreenda quem é trigo e quem é joio, porque o joio é uma praga que cresce junto com o trigo, certo? Então, essa parábola, Jesus falava em linguagem parabólica, porque anjo fala em linguagem parabólica, não sei, em parábolas, e geralmente ele não falava, ele cantava, é assim que anjo fala, por isso que ele falava tudo em parábolas, que é um conhecimento, uma inteligência muito, muito avançada, além do ser humano, então o jeito de tentar se comunicar é por via parabólica. Isso que ele falava assim, né, a metafórica, né? Então ele dizia assim, a humanidade é como uma plantação de trigo, e o mal está ali, né? Ele está dentro da humanidade. Adoradores daquele nosso inimigo que é da sombra, Lúcifer, Satã, aquele que o provou, né? Colocou em prova os 40 dias no deserto, no deserto lá de Jericó, onde eu já fui e fiquei, assim, muito, muito impactado quando eu fui no deserto de Jericó. Você fala, como é que um cara sobreviveu 40 dias sem água, sem comida, num lugar desse, quente, seco, e ainda enfrentando Satã, né? Então, é o que ele disse. Muitos na humanidade ainda não se entregaram a mim, não se conectaram comigo, não têm a alma crística e eles trabalham para a sombra, ou seja, são trabalhadores de Lúcifer na Terra. E outros são escravizados, são cooptados, são levados, são enganados, são enfeitiçados. E, e aí o apóstolo vai, então vamos fazer o seguinte, Jesus, vamos pegar os anjos, né, do Senhor, ou seja, os seus anjos e ceifadores, e vamos pedir para que eles façam a ceifa dessa plantação e acaba com essa praga, com essas consciências do mal que estão misturadas conosco. Jesus fala: não posso fazer isso, porque se eu chamar os anjos ceifadores de Arcanjo Miguel para fazerem essa limpa agora que a plantação está crescendo, ou seja, as sementes estão brotando e os meus estão crescendo, mesmo entre eles tem joio, eu não posso fazer isso, porque se eu mandar a ceifa, como pegar uma plantação e ceifar tudo, os meus também serão levados embora, serão ceifados. Então eu não posso fazer isso. Não podemos, e vocês apóstolos também não podem. Vocês vão ter que esperar, fazer todo, espalhar esse evangelho, todo esse conhecimento que nós temos, todo o conhecimento que eu estou trazendo do reino dos céus, para que as pessoas saiam desse feitiço, para que as pessoas saiam dessa conexão com essa besta que também veio de um outro reino, que não é deste mundo. E tem uma inteligência gigantesca, gigantesca. Ele atinge essas pessoas pelas besteiras, porque é através da frequência das besteiras que ele coopta, que ele capta, que ele enfeitiça as pessoas e leva para ele em comando mental, né? Em condicionamento mental. Então não podemos, precisamos esperar séculos e séculos para que essa plantação, que se chama humanidade, cresça até o ponto que o joio se mostre e a gente saiba quem é joio e quem é trigo. Aí sim eu chamo os meus anjos, ceifadores, e eles descem na terra e fazem a ceifa, ou seja, tiram o joio, separam o joio do trigo, ou seja, faz a ceifa. Então é como se fosse isso aqui, ó. No meio desses 7 anos de tribulações e tudo que já vem acontecendo, vocês, na família de vocês, vocês têm percebido, no meio, no trabalho, nos amigos, vocês têm percebido coisas, né? As diferenças, quem é quem. Vocês já estão vendo quem é quem. Essa dualidade, essa polarização faz parte disso, não adianta querer escapar disso. É daí onde vem, isso não quer dizer que, de um lado,
é tudo o joio, o outro lado é tudo. Não, é tudo misturado. De um lado tem joio e tem trigo, do outro lado tem joio e tem trigo. Tem joio e trigo em todo lugar. Dentro da sua família, dentro da família do seu vizinho, dentro da igreja, dentro das igrejas, dentro de qualquer instituição, qualquer religião, tudo tem joio e tem trigo. Na política tem mais joio do que trigo, sim, óbvio. Entendeu? Então é como se fosse assim, ó, no meio de tudo isso, aos anjos lá do Senhor Jesus Cristo, ele fica jogando bocha com João, tomando café com a mãe dele, não fica trabalhando que nem maluco, como vocês pensam. Ele trabalha, né? Ele fica mais tranquilo, ele tem algoritmos que ele criou para trabalhar para ele. Então, os anjos, tudo, eles ficam trabalhando e esperando, né? Eles ficam botando luz para ver quem é quem. Aí, de repente, no meio desse tempo aí, começa assim, ó. Aquele lá que os anjos, tá? Eles que têm que fazer a ceia, pela consciência. Não é porque deu esmola pro mendigo na rua que você é joio, bonitinho, vai ficar lá joio lá, bonitinho na plantação. Eu sou joio, eu sou trigo, eu dei esmola pro mendigo. Como sou bonzinho, como sou boazinha. Interessa, isso aí pro anjo é assim, ó. Não se mexeu, preciso ver quem é joio. O joio, ele cresce mais. Você vê a diferença entre o joio e o trigo. Então, quando eles ficam maiores, chega na hora da colheita. É como se eu dissesse, tá andando, tá acontecendo isso, aconteceu guerra, aconteceu aquilo, o fulano que você está acompanhando, que você gosta, seja da igreja, seja que não, seja só no podcast, seja não sei aonde, seja na política, seja onde for, no trabalho, em casa, o vizinho. Não estou falando você, porque não é você quem vai julgar, mas sim os anjos, os ceifadores, correto? Aí no meio disso tudo, eles sabem ler consciência. Nós não sabemos, porque a gente lê só a mente. A gente não lê consciência. Você não sabe quem é da luz, quem não é, quem está na frequência de Cristo, quem não está. Então, não estou falando da gente, são os anjos. Eles estão olhando para a gente assim, ó. Um monte de plantação de trigo. E, de repente, aquele que todo mundo achava que era bonzinho, que era o maravilhoso, ou a boazinha maravilhosa, acontece alguma coisa e ela entrega numa fala, num ato, ou na sua própria consciência. Então, daí ela aparece assim no meio da plantação. É joio. Fala bonitinho, tem dinheiro, rica, mas lá na sua consciência trabalha com mal. Isso estou falando em qualquer lugar, tá? Aí de repente passa mais um tempo, aquele outro lá que a gente achava, que você achava, ou que todo mundo achava que era joio, ficou bonitinho lá, no final dos 7 anos das tribulações. Todo mundo achou que era do mal e era joio. Ficou lá, mostrou que não era. Não se entregou, não traiu, mas o outro lá entregou. Ah, entregou no Instagram, alguma coisa entregou, uma entrevista, alguma coisa. Adorou que a Rússia destruiu Kiev, falou no podcast. Oh, Joio, adorou que morreu 500 mil pessoas numa bomba. Ah, que legal. É Joio. Então tem um tempo ainda para ver quem é que fica e quem é que sai. E o maior da separação, eu não estou querendo falar hoje, não vou falar, mas é onde será a grande separação no atacado, ou melhor, no varejo, que vai ser quando vier a marca da besta, que é a Neuralink, que é um chip cerebral que será criado, já está sendo preparado para construir a tecnocracia juristocrática no mundo e vai começar essa concorrente, essa batalha para chipar as pessoas, todas elas, inclusive os bebês que nascerão a partir de 2030, ou seja, serão escravos da besta. Então está escrito no Apocalipse, Jesus falou para João, depois de tudo isso que acontecer, virá a marca da besta. E aí quem colocar não venderá, não comprará, será entregue a sua alma à besta. Avisarei durante 2000 anos. Quando chegar esse tempo,
Aquele que não entendeu, que é ignorante, que não tem conhecimento, perecerá e entregará a alma para a besta. Então, lá em 2030, e 1, 2, todos os chips estarão prontos e serão impostos para todo mundo. Quem não colocar, vai falar que não é cristão, não está na linhagem de Jesus. Ah, mas eu fui na igreja a vida inteira, fiz crisma, casei, eu sou bonitinho, eu pentei o cabelo igual o Papa manda, o padre manda, eu sou da igreja evangélica, eu faço isso, faço aquilo. Tá, mas no final Jesus falou para você não pôr o chip, você pôs, porque você não acreditou nele, não teve resistência, não teve resiliência o suficiente para aguentar a pancada, preferiu as portas largas. Então, infelizmente, será ceifado. Entendeu? Eu tenho que falar de um jeito lúdico, direto daqui para frente, não dá mais para enganar. Enganar, não, esconder, né? Ah, e as pessoas não aguentam mais escutar coisas pesadas. Que eu posso fazer? Vocês nasceram, escolheram viver na época que Jesus voltaria. E Jesus não falou que ia voltar fazendo festa nem soltando fogos Réveillon. Ele falou que ia ter tudo isso e muito mais. Gratidão por estar vivo nesta época. Voltando aqui, São Malaquias diz que então tá aí a época dele, né? 1090, o ano 1094, morreu em 1148. O que ele disse na sua profecia? Resumindo, totalmente resumido, tá? A profecia dele prevê que o último Papa virá com o nome de Pedro Romano. Então, por isso que eu não acredito tanto, porque é quase que entregar o jogo, né? Imagina. Vem o próximo Papa daqui 15, 20 dias, no conclave, sai a fumacinha branca. Aí o fulano vai e fala: meu nome será Pedro Romano. Vai entregar, quase que óbvio, né? Mas não vão fazer isso. Mas ele disse que seria isso, né? Talvez seja um codinome, né? Seja Pietro, nascido em Roma. Hum, segura aí. Então seria o fim da linhagem papal, ou seja, o último papa, e este verá a destruição de Roma, com certeza, né, por guerra bélica mesmo, e tudo isso que a gente talvez venha a ver. O papa veria a destruição de Roma e o Vaticano. E no Apocalipse de João, eu pus a foto aí do Richard Harris, que fez o filme O Apocalipse de João, também tem no YouTube, eu pus aqui na descrição, tá? Então, aqui na descrição tem as coisas, né, a minha agenda dos cursos que eu vou fazer e tal. E também tem o filme que a gente vai fazer agora em junho, julho, os eventos, e depois tem embaixo o filme, tá? O filme do Apocalipse de João. Assista agora à noite, que é maravilhoso. Quem não assistiu, aí vocês vão entender como que João subiu no reino, na Jerusalém Celeste, lá no reino dos céus, para falar com Jesus e como Jesus falou com ele, como ele se mostrou, um negócio muito louco, muito. E ele estava preso na ilha de Patmos por 90 anos. Então, assistam esse filme. O link está aí embaixo, tá? E o link do Carol Wojtyla não tá, vocês vão ter que procurar, tá? Então aí, quem é o oitavo rei? Então, conforme o São Malaquias, é o Pedro Romano, 2025 até sei lá quando. E o lema, e o São Malaquias deixou o lema também, que seria o lema do Pedro Romano, o oitavo Papa. Itimus Dei Veri Pontifex, último pontífice de Deus, do Deus verdadeiro. Isso é o São Malaquias que diz, tá? Desculpa, deixa eu voltar aqui rapidinho. No Apocalipse de João, que é Jesus falando, ou seja, a profecia de Jesus, né? No ano 90, na ilha de Patmos, na Grécia, dentro da prisão, está escrito então que a besta, que está escrito assim, ó, a besta que era e agora não é ela também o oitavo rei, né? Está cortado aí, é o oitavo rei, que foi um dos sete, e seguirá a perdição, ou seja, até a perdição. Então aí fica uma incógnita, né? Para mim, na minha interpretação, como
eu estudo muito, né, essa parte reencarnacionista, o karma, então isso eu sou especialista sim. Ele quis dizer, a besta que era e agora não é, é ela também o oitavo rei, que foi um dos sete e seguirá até a perdição. Ou seja, o rei, o papa que será escolhido, já foi um dos sete papas que já morreu, entendeu? Então ele pode ter sido Pio 12, o, e os outros, que agora não vou lembrar, o Pio 12, o João 23, Paulo VI, João Paulo II. Então, João Paulo II, com certeza não. Papa Francisco, com certeza não, porque não dá para reencarnar em 15 dias, certo? Só reencarna rápido assim é barata, insetos, reencarna em um dia, moscas. É verdade. O ser humano demora no mínimo 2 anos para reencarnar. E às vezes 200, 300, 400 anos. Então, deve ser um dos primeiros, né? O Pio 12, né? Ou seja, a besta que era e agora não é. E ela também, e é ela também o oitavo rei, que foi um dos sete, ou seja, já foi um dos sete. Então fica na incógnita também, você não vai querer adivinhar nada aqui, tá? É assim que está no concurso. Então, parecer meu, né? Então vamos lá. Prováveis, os mais cotados, oito, né? Que estão aí na lista, tá? O oitavo rei, que para mim é o que o Francisco escolheu, né? Ou é, ou é esse, ou é um outro que eu vou mostrar. Mas esse é o mais provável. Vamos ficar de olho para ver se. Então aí tá seria muito ligado à profecia de São Malaquias, tá? Ele é o Pietro Parolin, ou seja, o Pedro Parolin, Pietro, italiano, certo? E nasceu em Roma. Então seria o Pietro Romano, Pedro Romano, certo? Esse sim, ele é totalmente socialista, da linha woke, é o Papa Francisco 2.0. Então é o que os globalistas desejam com certeza. O segundo que os globalistas desejam com certeza é esse, Matteo Maria Zuppi, também italiano, de Roma. Beleza? Fiquem de olho. São os dois, né? Mas se for para seguir o filme Conclave, é um desses dois, tá? Agora, as forças que existem lá dentro, não pode vir andando nem prevendo, tá? Tô indo pela lógica, beleza? A lógica. Não tô querendo prever nada. Ah, daqui a pouco, aí depois daqui 15, 20 dias, Carlos mentiu pra gente, olha lá. Ele errou. Falou que era o Pietro Parolini e ganhou um outro. Não pode seguir o Carlos não tem condição mesmo. Eu tô só indo pela linha de raciocínio, tá? Não é previsão, nem nada disso. Não tenho a mínima ideia, tá? Quem vai ganhar. Mas pela lógica, são um desses dois. Pela lógica do filme Conclave. Então esse também está concorrendo, né? Luiz Antônio Tagli é filipino. Filipinas, quem não sabe, é muito cristão. Então, tá aí de olho também. José Tolentino de Mendonça, de Portugal. Não creio, mas está cotado também. E Jean-Marc Avellini, francês, também muito cotado. E esse também, né, é de uma linha ali, bem ali do Bergoglio também, pode, também pode ser. Fridolin Ambongo Besungo, ele é do Congo, República do Congo, beleza? Então fiquem de olho, vai ser muito interessante acompanhar isso nos próximos 15, 20 dias. Pode sair fumacinha preta, aí tem que esperar de novo, aí tem um outro conclave. Quem viu o conclave do Francisco, né? Acho que teve isso. O Francisco foi rápido, né? Mas o Bento XVI demorou, saiu fumaça preta, depois saiu fumaça preta. Aí acho que na terceira que saiu fumaça branca. Aí anunciaram. Tá. Então vai ser interessante, tá? Vamos ver o que vai acontecer.
Mas essa é a linha, tá? Então, os próximos passos, assim, do Apocalipse, do que vem pela frente, não dá para a gente bater martelo em nada, porque eu bato martelo no chip cerebral. Isso é óbvio, eu tenho certeza absoluta que ele vai acontecer. Então, esse é o ponto crítico ali do Apocalipse de João, marca da besta. Esse é o ponto final, onde a humanidade será colocada em xeque-mate ali ao tribunal. Tá? Então, esse ponto eu posso falar. Agora, o que vai acontecer daqui até lá, quem vai ser isso, quem vai ser aquele. Então, mas esse Papa com certeza vai anunciar aquele que vai criar a marca da besta. Então, isso está claro. Então, vamos ver quem vai ser o Papa, entendeu? O falso profeta vai anunciar o anticristo. E, na verdade, é um funcionário do anticristo. O anticristo mesmo é a besta que está trancafiada. Mas ela tem que trabalhar na superfície da Terra com alguém que seja escolhido por ele, por ela, né? Então, ele vai ser anunciado. Quem vai anunciar é um falso profeta, ou seja, esse próximo Papa. Assim está se montando. É absoluta certeza que vai ser assim? Não. A única absoluta certeza é que a tecnocracia e os chips cerebrais serão impostos na humanidade, graças a Deus, porque daí nós vamos ter a separação do joio do trigo e saberemos exatamente que Jesus está voltando, mas ele precisa saber quem é que está com ele, quem acredita nele. É 2.000 anos. É o professor que faz 2.000 anos que está falando que vai cair na prova. Ele fala, vai cair isso na prova, vai cair essa matéria na prova, vai cair essa pergunta na prova. É só uma pergunta na prova. Vai ser no ano 2032. Vocês têm 2.000 anos para vocês estudarem sobre esse assunto. E aí vai cair só uma pergunta. Você vai colocar a marca da besta? Sim ou não? Essa é a única pergunta que você tem que responder na prova. E ele já deu o resultado. É não. Então, é simples, entendeu? É 2.000 anos que o professor fala que vai cair essa pergunta na prova e você precisa responder não. E precisa e ficar firme no não. E aí você precisa responder não. Se você responder sim, você vai ser reprovado. Responder não, você vai ser aprovado. É simples assim. Beleza? Boa noite a todos. Espero que tenha sido uma live interessante. Até a próxima live, quinta-feira. Beijo no coração. Façam Pai Nosso antes de dormir. Silenciamente entra na frequência.